Bem, pessoal, primeiramente, né, meu nome é Vinícius Neuhaus, eu trabalho hoje como líder de engenheiro de pré-vendas aqui na SUS, então alguns pontos aqui talvez eu possa soar uma questão comercial, assim, mas bem assim, toda a minha apresentação eu foquei especificamente em passar uma mensagem assim em cima de comunidade, né? O tema aqui ele é um tema também assim bem extenso, eu acho que bem assim, talvez aqui hoje a gente talvez tenha uma visão um pouco mais assim em termos de introdução a Edge, a visão em cima do que a Rancher meio que ela pode ajudar hoje, né? Em cima disso. Eu preparei essa apresentação também muito pensando em mim. Tem vários pontos aqui no caso, né? Aonde que eu gostaria de compartilhar com vocês, né? De como também eu me organizo, até mesmo para quando eu vou decidir tomar espaço para estudar alguma coisa, né? E também assim, hoje a gente está cheio de assunto para a gente poder se interessar e também estudar, né? E bem assim, Ed foi um assunto que ele estava sempre rodeando ali quando eu estava estudando alguma coisa, tá? Então, desde quando eu estava mexendo ali com alguma coisa em cima de cloud pública, eu ficava, caraca, bem, tenho que colocar meus esforços aqui, e acabava meio assim, sempre ver esse assunto ali meio do lado, né? Então eu comecei a me interessar um pouco mais por isso, ver, né, do que se tratava, e aí comecei a organizar minhas ideias aqui, né? Algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês, para vocês poderem até mesmo ter uma visualização em cima disso, né? Basicamente, Edge, assim, em síntese, né, é trazer a tecnologia mais próxima ao usuário, né? Mas trazer essa tecnologia mais próxima do usuário como, né? Hoje a gente está muito acostumado a trabalhar com a tecnologia de uma maneira um pouco mais centralizada, principalmente a TI, né, enterprise, assim por assim dizer, trabalhar de uma maneira muito mais centralizada. Então você tem um data center, você tem ali os seus usuários, né, eles estão conectados ali diretamente àquele data center através de um serviço. Só que, assim, Edge ele é bem um conceito tecnológico, né? Então ele não é uma tecnologia. Apesar de que com o tempo talvez a gente comece a ver, assim como aconteceu com o cloud público ali, algumas pessoas meio que criando produtos com o nome de voltado em cima para Edge, né? Mas ele acaba caindo muito mais em cima de um conceito. Envolve bastante a parte de infraestrutura, que é o que me interessa bastante. Eu não sou uma pessoa de desenvolvimento, por exemplo, eu não sou um desenvolvedor. Então eu sou bem focado na questão de infraestrutura, então isso me trouxe bastante interesse, né? Então, assim, trazer essa tecnologia, trazer o data center, talvez, mais próximo do usuário, né? Trazendo, de repente, em termos de localidade. Vou dar alguns exemplos aqui para vocês e acho que isso vai ficar um pouquinho mais claro, né? Como eu disse, eu gosto de organizar minhas ideias e começar a ver, assim, poxa, vale a pena eu começar a focar em cima disso? Então, aqui é baseado num documento chamado State of Edge. Esse documento ele foi lançado no começo desse ano, ele é aberto. Ele é uma pesquisa feita, acho que se eu não me engano, acho que foi feita pela Deloitte. Esse documento ele é uma pesquisa, né? Feita no decorrer de um tempo, com vários assim tomadores de decisão, usuários, né? No mundo todo. Um ponto aqui interessante, né, é ver assim o gasto que vai ser dado em cima de Edge, né? Então, bem assim, tem uma estimativa ali nos próximos 10 anos, nesses 10 anos agora, né? Onde vai ser gasto ali 800 bilhões de dólares, então quase US$ 1 trilhão sendo gasto com o Edge nesses próximos 10 anos. Então é muita grana. Então a gente vai ver, né? Você que já trabalha com TI, por exemplo, você vai ver ali a sua organização talvez buscando maneiras de se organizar e trabalhar melhor em cima desse conceito, por assim dizer. E pessoas novas, né, também que estão começando a ter contato com TI, vão ter ali contato da TI um pouco diferente, um ponto mais, talvez assim, um pouco mais local, com algumas soluções assim, um pouco diferentes do que a gente está acostumado hoje, né? Então é um ponto de mudança bem interessante. E quando a gente pensa aqui, né, especificamente no nosso cenário, que seria, por exemplo, o Brasil, né, tem uma estimativa de que toda essa grana, 7% dela, vai ser destinado aqui para a América Latina. Então a gente está falando aqui, acho que se não me engano vai dar mais ou menos em reais, né, em torno de 270 bilhões de reais gasto nesses 10 anos. Então, muito dinheiro investido nessa transformação em cima de Edge, né? E uma coisa que todo mundo me pergunta também, né, quando eu uso bastante essa visão assim para mim, até nas minhas apresentações, muita gente vê, né, uma disparidade muito grande, por exemplo, com os Estados Unidos e Ásia, né, principalmente. É porque Edge, ele não está ligado especificamente ao usuário, né, mas também assim, até o contato que o usuário tem que ter com tecnologia, né, e a acessibilidade da tecnologia para o usuário. Então aqui a gente não está falando aqui, por exemplo, de um celular, por exemplo, né, ou então até mesmo um computador.
isso vai ser uma parte ali que vai estar envolvida de alguma maneira com o Edge, né? A gente vê aí. Mas também outras coisas, né? Então, por exemplo, acesso a você ter ali, por exemplo, luzes inteligentes na sua casa. Tá? Então, essa visão em cima de IoT, ela vai impulsionar também bastante essa parte de Edge, né? Por exemplo, você ter carros inteligentes, né? Não imagina que, por exemplo, a gestão e a gerência disso ele vai ser feita, por exemplo, num data center do outro lado do mundo, né? Muitas das vezes vai ser data centers ali, ou então computadores, por exemplo, localizados ali, de repente, numa região, no município. Então, essa é a grande mudança aqui, né? Então, conforme a gente pena bastante por isso, né? Eu sei que assim, não é fácil aqui no Brasil a gente ter tanto acesso em cima de tecnologia no geral, dispositivos e outras coisas. Então, isso aqui é o que muda, né? Quando a gente compara principalmente ali com os Estados Unidos e com a Ásia, existe essa disparidade muito grande por conta disso, mas ainda assim vai ser algo que vai ser impulsionado aqui nesses próximos anos aqui de uma maneira muito grande. Então, é algo assim, pelo menos para mim, vale a pena a gente começar a dar uma olhada nisso, vale a pena a gente começar a ter um interesse e começar a se posicionar, né? Começar a entender, de repente, até na mesma organização que a gente está trabalhando agora, como as coisas meio que vão começar a ser transformadas, né? Ainda nesse documento, ele mostra também as principais áreas, né? Os principais mercados em cima de Edge, né? Então a gente vê ali, por exemplo, a parte de automação residencial, né? É algo muito grande também crescendo. A parte da própria parte de TI Enterprise, de como é que ela vai começar a se posicionar e se transformar em cima disso. Algo que tem um destaque aqui, não vou entrar tantos em detalhes aqui, mas, por exemplo, a parte de saúde, na parte de healthcare aqui, é uma área que cresceu bastante, principalmente, né, obviamente, por causa da questão da pandemia. Então, existem, na verdade, né, maneiras de, por exemplo, começar a mitigar dados de uma maneira mais inteligente, de uma maneira mais rápida, né, diminuindo a latência e justamente teve um ganho assim em cima desse modelo assim de Edge com ganho em cima disso, tá? Então, é um modelo bem transformador que a gente está vendo. Algo que é importante também, né? A gente aqui no Boteco Tecnológico eu estou acompanhando desde o começo. E algo que é bem interessante é que, assim, a gente estava falando aqui principalmente sobre open source, né? Vários tópicos aqui a gente vê sobre tecnologias open source. Eu tenho 32 anos bem assim, no decorrer do tempo que eu tive contato com o open source, eu já vi meio que assim diversos momentos em relação ao open source, né? De como é que ele é percebido pelas pessoas, né? E principalmente também percebido por pessoas que tomam decisão, né, em cima de tecnologias open source. Até brinco, porque assim, eu já cheguei a passar por momentos assim de locais que eu estava trabalhando, onde, sei lá, algumas pessoas meio que fazendo aquelas perguntas bem clássicas, né? Que é tipo assim, como open source é comercializado, né? Como é que você vende algo que é de graça? Até bem assim, não cabe ao caso aqui desse momento, mas bem assim, isso é coisa de muito tempo atrás, mas até o ponto de gente ficar meio brincando, falando, porra, open source é coisa de comunista, tá tudo aberto aí, tudo mais, o código, etc. Então, bem assim, era uma percepção bem diferente, uma percepção talvez assim, acho que meio que voltada em cima de nichos, principalmente ali voltada em cima de desenvolvedores, ou então aquelas pessoas que têm contato com tecnologia. E hoje as pessoas que tomam decisão, elas têm que estar ligadas em cima de open source, né? E elas estão ligadas. Um ponto que é legal aqui dessa nova visão em cima da percepção em cima de open source e como é que ele está trazendo essa visão em cima de Edge, é que ele provém, né, ele habilita ali uma integração entre indústrias. Então, algo que a gente está vendo bastante, se você começar a reparar ao seu redor, né, você não está vendo ali só uma, uma tecnologia sendo transporta, no caso, mas mesmo assim, essa tecnologia está provendo, né, no caso, que também tem integração em outras indústrias. Então, a própria nuvem, como a gente viu aqui agora, né, muita gente está fazendo uso disso, várias indústrias fazem uso disso, e bem assim, quando você precisa integrar uma coisa com a outra, fica um pouco mais fácil em cima dessa visão, talvez assim, em cima de infraestrutura, né? Quando a gente pensa, por exemplo, em Kubernetes, que vai ser outro tópico que eu vou falar aqui, tem outro momento ali também em cima de repente, portabilidades em cima de aplicação e etc. Então a gente começa a ver isso, né? E conforme essas pessoas estão trabalhando com open source, outra coisa também que é notado é que talvez a solução de um problema, de uma indústria especificamente, ela está em outra. Então isso é bem interessante aqui, né? Tipo, de ver também como é que o open source ele meio que está se fortalecendo e mudando também essa visão em cima de pessoas assim que tomam decisão em cima de open source. Então é algo também assim bem interessante, né? Ainda mais assim
quem está aqui participando daqui, focar os seus esforços, né, em soluções open source, por causa que, assim, basicamente isso é o futuro, de fato, e pessoas que são líderes, assim, em cima disso, enxergam isso, né? Então, como eu disse aqui no começo, a minha ideia aqui também, né, meio que para me passar como eu penso em cima de alguma coisa para a gente de repente discutir em relação a isso, né? O Edge também ele tem uma visão em cima, uma categorização em cima de Edge, tá? Então a gente tem ali desde a camada do usuário, né? Então a parte que a gente chama de User Edge, ali onde está talvez ali os dispositivos, os roteadores mais próximos, no caso, né? O Edge on-premise, de repente, seria um data center local, próximo da sua residência, então de repente próximo daquele município, então daquela região. A gente tem a parte do Service Provider Edge, que seria talvez a parte de telecom, o telco, né? Ligado ali. Então, é algo bastante importante, né? Porque, assim, já tem essas discussões agora de mudança de leilão, por exemplo, em cima dessa área de telecomunicações, principalmente impulsionado pelo 5G. Então, o 5G ele vai ser um catalisador muito forte aqui de integração e de impulsionar cada vez mais essa questão do Edge, por causa que o 5G ele vai também diminuir bastante a questão de latência de rede. Então, hoje a gente tem esse problema, por assim dizer, né, da questão da latência. Então, de maneira assim simples, né, você tem ali, de repente, um data center que está numa localidade X, e você tem a sua residência, o dado ele precisa trafegar aquele espaço, então ele tem um espaço físico que ele precisa trafegar. Então não adianta, você pode ter uma velocidade muito rápida, um serviço de internet, por assim dizer, muito rápido, né? No caso, que vai ser como se fosse você pegasse uma Ferrari e um Fiat Uno para ele percorrer a mesma estrada. Então a pavimentação dessa estrada hoje, com o 5G especificamente, ela vai ser muito otimizada, né? Então ele vai diminuir bastante a questão de latência e vai proporcionar aí, por ter essa latência otimizada, vários casos de uso impulsionados assim em relação a essa questão de novas tecnologias, né? E a gente tem a parte, por exemplo, do data center centralizado. Então, o data center tradicional ele vai continuar existindo. Só vai mudar agora a maneira que ele talvez não vai processar tudo localmente dentro dele e depois voltar com aquela informação para você, né? Então, cada vez mais a gente está precisando dessas informações mais rápido e um processamento que não aconteça localmente e nem que ele precise esse processamento acontecer, de repente, no data center centralizado, a quilômetros de distância da onde eu tô, né? Então, se você olhar ao seu redor, assim, você tem cada vez mais dispositivos próximos disso, sei lá, de repente, desde um relógio inteligente, alguma coisa do tipo, onde ele está pegando seus dados ali em relação à sua saúde, vai precisar processar aquilo, ele não precisa processar localmente, nem precisa processar no data center, ele pode processar num lugar mais próximo de você, e aí, com essa questão dessa latência, trabalhar isso de uma maneira melhor, né? E, bem assim, eu também caí muito nessa questão de, poxa, eu tenho que estudar, eu estou estudando nuvem, né? E uma das coisas que eu ficava sempre assim, cara, deixa um pouco de Edge de lado, por causa que eu vou ficar meio que focado em cima de nuvem, né? Mas quando você começa a ver aqui, você vai ver que tudo isso aqui sim engloba, né? E nuvem ele faz parte, ele é algo que faz parte aqui, né? E existem modelos aqui no caso, né? Como esse MAC, por assim dizer, né? Que seria esse Multi-Access Edge Computing, que ele permite ali, né, de algumas maneiras, a própria nuvem, no caso, ela já está começando a visualizar que isso vai ser um mercado bem interessante, e ela já está começando a posicionar ali uma maneira de você começar a trabalhar com isso também, né. Então, desde, por exemplo, sei lá, serviço de streaming, já está começando a pensar em cima disso, deixar um processamento mais local, né, para de repente não trabalhar de uma maneira mais centralizada. Então, esse é um ponto bem interessante, né, porque assim, meio que você ter a visão em cima disso e entender como é que essas coisas estão funcionando ao seu redor, ela meio que te abre até mesmo uma questão de criatividade para você começar a implementar outras coisas, né, e explorar isso dentro da sua base em cima do seu conhecimento, né. Especificamente no Brasil, eu já começo a ver, e também assim, isso aqui é talvez o Vinícius da Suzy especificamente falando, eu já começo a ter contato com pessoas ou empresas, no caso, onde já estão começando a se posicionar em cima disso, desde, por exemplo, o setor de agroindústria, ela vai tomar muito espaço em cima dessa parte de Edge, basicamente é um mercado gigantesco no Brasil, então a gente vai começar a ver mais outras coisas ali, então, desde, de repente, utilizar drones para poder fazer a visualização em cima de colheitas, por exemplo. Colheitadeira, hoje em dia, caso vocês de repente não saibam, né, já utiliza muito, não a visão em cima de Edge, mas já utiliza bastante tecnologia, né, desde GPS ali, para poder situar elas, no caso. Então, cada vez a gente vai ver mais esse parque agroindustrial, né, cada vez mais tecnológico, né, e também a utilização de sensores dentro dessa utilização, e bem assim, o dado ele vai ter que ser processado ali localmente.
Então é algo bem interessante assim de se ver, né? A tecnologia ela chegando mais próximo de algo assim que talvez a gente não tenha tanta visão que é claro, né? Existem ações tecnológicas ali dentro dessa parte do complexo agro ali no caso, mas essa visão em cima de infraestrutura, ela parece ser uma coisa meio assim bem futurista, né? Mas é algo que vai se tornar realidade no futuro próximo para a gente, né? Outros pontos também, né, desde a parte de mineradoras também, como eu disse, né, a utilização de sensores vai ser algo que vai crescer bastante, essa visão em cima de IoT, veículos autônomos, né, então tudo isso vai exigir da gente essa questão do processamento local, de como é que a gente vai trabalhar com esse processamento local ali dentro da nossa estrutura, né. Então, assim, quando a gente começa a ver, a gente vê assim, cara, a gente vê um ambiente fértil, né, para a gente poder começar a trabalhar com a questão em cima do Edge. A gente começa a ver também uma visão em cima de infraestrutura, né, até mesmo porque a gente começa a ver essa formação em cima de hardwares cada vez mais econômicos também. O hardware, dependendo, assim, no caso, você começa a ver hardware mais barato, hardware baseado em arquiteturas, assim, que tem um consumo energético mais baixo e também que ele tenha por exemplo, em cima de ARM, né? A gente começa a ver isso, o custo mais baixo, o consumo energético mais baixo. Então a gente vê essa formação em cima de infraestrutura muito forte já meio que se montando. E a gente precisa de algo que meio que vai começar a fazer a cola em cima dessa infraestrutura, por assim dizer, né? E a cola em cima dessa infraestrutura seria o Kubernetes, tá? Então o Kubernetes é algo assim que ele tá é uma tecnologia muito flexível, bem nova também. Também, assim, muita gente fica acanhada, então fica meio preocupado de, cara, eu vou começar a utilizar Kubernetes agora dentro da minha estrutura, pô, será que vale a pena começar a estudar isso? E, cara, vale totalmente a pena, porque, bem assim, Kubernetes, ele tá passando por um momento de transição o tempo todo. Ele é uma tecnologia muito flexível, eu diria assim, talvez comparado em relação ao Linux, no caso, tá? Pela flexibilidade que ele está dando hoje em termos de uso, né? Ele era muito focado em cima de um data center para a gente poder utilizar dentro do data center, mas agora ele está começando a sair do data center e mostrar assim uma visão flexível. Só que tem alguns problemas com o Kubernetes em si, né? Eu diria assim, talvez problemas assim, entre aspas, tá? Entre a tecnologia no caso, né? Você fazer a instalação de Kubernetes de uma maneira centralizada, né, já é um problema. Hoje, soluções como, por exemplo, o Ranch, ele já ajuda a fazer isso. Mas, bem assim, o tamanho em cima de Kubernetes, principalmente para a gente que tem uma estrutura, uma malha tecnológica não tão moderna, né, existe a questão de latência. Como eu disse, a latência ela vai ser corrigida com algumas tecnologias, mas, bem assim, às vezes você precisa tomar decisão agora em termos de utilização. E como é que você faz essa... bem assim, essa latência, né, ela vai exigir cada vez que você tem digamos assim, uma solução mais otimizada, né, até mesmo em termos de tamanho. Então, essa questão em cima do Kubernetes, se a gente for ver, ele ainda impacta em alguns casos a questão do tamanho. Outra coisa também que tem um impacto muito grande aqui é como você vai lidar com as arquiteturas, arquiteturas de hardware, por exemplo. Então, aqui é onde eu entro aqui um pouquinho mais em detalhes em relação à parte de Ranch, eu acho que talvez interesse mais a vocês, né? Mas, bem assim, a Ranch, ela criou uma solução, todas as soluções da Ranch, especificamente, todas elas são open source, vocês conseguem baixar e utilizar já de cara, mas tem uma que, bem assim, chama bastante atenção hoje em dia, que é o K3S. Então, o K3S, ele é uma engine de Kubernetes mínima, tá? Então, ele é uma engine de Kubernetes, ela é bem pequena, onde você consegue fazer a instalação dessa engine de Kubernetes, cara, em quase qualquer lugar. E aí você tem ganhos em relação a isso, e quando você começa a pensar nessa visão em cima de Edge, a primeira dela é justamente essa maneira de como é que você vai trabalhar com hardware, né? Então, hoje ele já tem suporte para você poder trabalhar com ARM, ou você trabalhar com x86, isso aí ajuda bastante vocês, assim, cara, eu tenho um Raspberry aqui na minha casa, eu quero fazer um teste de Kubernetes com Raspberry. K3S. O K3S ele vai te ajudar a fazer isso, para você começar a ter uma visão em cima para você começar a ter uma visão em cima de utilização, ou até mesmo se você quiser utilizar em cima de máquinas virtuais, então é algo que já te dá um ganho em cima de utilização. Algo também que me enche bastante o saco, às vezes, quando eu começo a fazer um estudo em cima de alguma coisa, e meio que, às vezes, meio que isso pode ser um bloqueador, é que às vezes você quer ter acesso à tecnologia já de fato, né? Então, bem assim, cara, eu quero ter acesso ao Kubernetes, quero começar a trabalhar com Kubernetes já de cara, mas quando você vai começar a estudar, então quando você vai começar a fazer alguma coisa, você esbarra ali em vários cenários de troubleshooting, isso aí te dá uma dor de cabeça inacreditável, e aí passou horas e ainda você não conseguiu ter contato com aquilo. O K3S ele facilita bastante isso, tá? Eu já tive testes assim,
assim, surpreendentemente impressionantes, onde eu, de repente, fazia a instalação, por exemplo, do K3S em sistemas operacionais diferentes, em sistemas operacionais com arquiteturas diferentes, e todos eles você consegue fazer ali com um único comando, você já começa a subir um cluster de Kubernetes. Então, é desse jeito mesmo, assim, é um único comando, você já consegue já tá com um cluster de Kubernetes no ar. Então, quando a gente pensa nessa visão em cima de Edge, né, que a gente precisa tanto, eu diria assim, tanto no Edge quanto do usuário comum, né, que está começando a trabalhar com Kubernetes agora, eu acho que ele acaba sendo interessante, por quê? Porque, e tem algo similar entre essas duas áreas, esses duas pessoas, por exemplo, né, é que o usuário comum, ele quer ter o contato, como eu disse, né, para ele começar a trabalhar alguma coisa, já trabalhar diretamente com Kubernetes, então, por exemplo, um desenvolvedor, ele já quer ter contato diretamente com Kubernetes para ele começar a trabalhar ali, publicar as aplicações dele, etc. Ele não quer ter tanto contato em cima da questão de infraestrutura. E quando a gente pensa ali, por exemplo, numa empresa, né, ela quer disponibilizar aquilo o mais rápido possível e sem erros, né, de uma maneira mais simples. Né? Então, o K3S está ganhando bastante espaço nisso, ele tende a ser uma importante solução nessa parte de Edge e IoT. Aqui no caso, né, depois eu vou deixar disponível esses slides aqui para vocês, mas tem uma pesquisa do IDC que mostra, né, tipo assim, cara, eles colocam o K3S como uma das principais soluções, assim, para você ficar de olho de como é que você vai trabalhar com Edge Computing nos próximos anos, ou até mesmo com Kubernetes nos próximos anos, dada essa flexibilidade, essa maneira de como é que você vai trabalhar com ele, tá? Então é algo assim bem interessante, eu uso aqui tipo nos meus laboratórios principalmente, e é uma maneira muito fácil de você trabalhar com Kubernetes, como eu disse, né? Tipo assim, com um comando já de cara você já consegue fazer a criação do seu cluster Kubernetes e já começar a trabalhar com Kubernetes dessa maneira, tá? E as outras coisas também, em termos de configuração dele, de você poder adicionar alguma coisa ou outra, também é muito simplificado. Outro ponto que eu acho legal também em relação ao K3S, né? Por que que ele é mínimo, por assim dizer, né? Por que que ele é tão pequeno? Hoje eu acho que o pacote em relação ao K3S, no caso, eu acho que ele está mais ou menos em torno de, sei lá, eu diria assim, próximo de 60 megabytes. Então é uma estrutura muito pequena, né? Quando você precisa fazer a instalação algo remoto, por exemplo, é um ganho bem interessante. Então é algo legal, assim, de ficar de olho de como é que você vai fazer o uso em cima disso dentro da sua estrutura, né? Outros pontos também interessantes em relação ao K3S primeiro, né, ele é certificado pela própria CNCF, então é uma solução open source. E certificado pela CNCF, talvez assim, hoje, né, assim, o que isso talvez signifique para alguém, né? Quer dizer assim que, bem assim, a CNCF hoje ela é tipo uma grande incubadora ali de soluções e diversas soluções ali dentro da própria CNCF, eles costumam ser assim bem interessantes, né? E quando a gente nota ali, a certificação da CNCF ela engloba várias coisas, desde a parte de segurança e etc, né, a maneira como é que ele vai trabalhar, análises do código, mas algo assim que eu diria que é bem legal é que assim, você vê ali uma certa sinergia entre projetos que são certificados pela própria CNCF, né, de como é que eles vão conversar. Então, é, é, isso é bastante legal, né. Como eu disse, o deployment dele é muito pequeno, muito simplificado, ali em, sei lá, em segundos eu diria só, vocês conseguem fazer a instalação de um cluster de Kubernetes. O suporte de arquitetura, então, quando a gente vai começar a trabalhar em começar a tomar ações, né, de começar a criar nossas estruturas em Edge, a gente vai começar a pensar muito em relação a custo, por exemplo. A gente começa a pensar ali também, de repente, em reaproveitamento de hardware, né, então não necessariamente você vai precisar comprar hardware novo para você começar a trabalhar numa estrutura. E aí, bem assim, essa flexibilidade em cima de hardware, ele está trabalhando, por exemplo, com ARM 32 bits, ou então ele está trabalhando com ARM 64 bits, ou ele está trabalhando com x86, com a arquitetura Intel, né? Isso aí traz uma flexibilidade muito grande quando você vai começar a montar a sua estrutura, né? E saber que, bem assim, cara, um dia eu quero tomar a decisão de mudar para outro tipo de hardware. Você sabe que essa porta está aberta, então isso é algo bem legal também. Isso aqui, bem assim, é um papel meu, no caso, né, bem assim, da questão do SO neutro. A Rancher, né, especificamente, que era detetora em relação ao K3S, ela foi adquirida pela SUSE no final do ano passado. E muita gente, né, bem assim, a SUSE ela tem um histórico muito grande de trabalhar com o sistema operacional dela, né, o SUSE Linux também, na versão de comunidade, ele pode trabalhar com o OpenSUSE. Muita gente fica preocupada, né, de tipo assim, cara, beleza, a SUSE comprou a Rancher e, assim, poxa, vai beneficiar o SUSE Linux e agora eu que utilizo o Rancher principalmente, então, tipo assim, eu que comecei a utilizar a K3S agora, isso impacta alguma coisa para mim de a SUSE ter adquirido? Tipo, eu posso falar para vocês, não faz nenhuma diferença. A ideia mesmo é que ele se mantenha a ser trabalhado com um sistema operacional neutro, então você vai poder utilizar ali qualquer
Se você tem um sistema operacional ali que seja seu sistema operacional preferido, então que você de repente já tem ali uma skill técnica específica para ele, ou então certificações e etc. A vantagem também em relação ao K3S é trazer essa flexibilidade também usa em diversos tipos de sistemas operacionais para você poder montar a sua estrutura. Então, não necessariamente você precisa trabalhar com SUSE e Linux, tá? Você pode trabalhar com qualquer outro sistema operacional, até mesmo trabalhar com sistemas operacionais de comunidade, pode trabalhar com OpenSUSE, pode trabalhar com Debian, etc. Tá? Por ele também passar por esse processo da certificação da CNCF, ele se mostra extremamente seguro, tá? Ele, ali, em cima do que a SUSE acaba fazendo ali em cima do K3S hoje, tem muito de estar olhando em relação aos principais patches de segurança do Kubernetes sendo lançados na comunidade. Então, bem assim, pensando nessa visão de estrutura descentralizada, a gente tem que precisar se preocupar com segurança de fato. E os updates deles são atômicos, né? Você consegue fazer um update rápido. Mais uma vez, quando a gente começa a imaginar essa visão de edge, né, de uma estrutura localizada em uma certa região, por exemplo, a gente precisa tomar cuidado com isso, né, e precisa se preocupar com essa questão dos updates também. Então é um ponto interessante que também lidar com os updates também, né. Eu diria assim que talvez uma das principais coisas preocupantes assim em cima de infraestrutura hoje, em qualquer cenário, é um update de alguma coisa, né, sempre envolve algum tipo de risco. Então é algo interessante assim ver que ele também tem esse modelo. A SUSE ela adquiriu a Rancher no final do ano passado, mas assim, a Rancher ela tem diversos projetos. Eu gostaria de aproveitar aqui no caso, né, esse espaço para poder também divulgar a questão dos projetos e também assim, tudo isso aqui fala com Edge, tá? Então, desde o Rancher ali tradicional, que muita gente já conhece aqui no Brasil, tem uma comunidade gigantesca, onde você tem ali uma ferramenta para ele poder gerenciar isso. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no K3S, que eu acabei de falar, né, que ele é um impulsionador em cima de Edge, de infraestrutura, de criação de Kubernetes, você vai precisar gerenciar esse Kubernetes, né? E como é que você vai gerenciar esse Kubernetes de uma maneira centralizada? O Rancher seria essa saída para você poder fazer esse gerenciamento unificado de uma estrutura que, bem assim, se você começar a pensar e se você analisar agora como é que funciona o seu, de repente, seu data center, como é que vai ser o futuro em cima desse data center, você já começa a ver que vai ser uma estrutura bem grande, né? E como é que você gerencia essa estrutura grande? O Ranch, ele consegue lidar ali com milhares de clusters de Kubernetes de uma maneira única, tá? E aí você tem outros projetos aqui, bem assim, isso aqui é bem para divulgar para vocês, até no final dessa sessão aqui eu vou fazer um convite para vocês em relação a algumas questões de comunidade para vocês poderem acompanhar talvez esses projetos. Mas bem assim, aqui existem produtos comerciais e projetos, né? Os projetos são basicamente o que não virou produto comercial hoje dentro da SUSE, mas aqui no caso, todos esses produtos, no caso, e os projetos você consegue baixar, utilizar, sem precisar se preocupar em pagar alguma coisa, tá? Então você já começa a utilizar qualquer uma dessas coisas aqui e você já começa a criar seu projeto em cima disso. Um projeto que eu acho que isso aqui foge, né? Bem assim, eu fugindo dessa questão de vocês não me verem em relação a essa questão comercial, mas bem assim, um projeto que eu acho super interessante aqui é o Harvester. Eu tenho focado bastante esforço em cima disso, até mesmo assim de estudos. Eu queria até mostrar para vocês aqui eu tenho, por exemplo, algum hardware aqui reaproveitado aqui na minha máquina para poder trabalhar com o Harvester aqui. Ele é basicamente uma solução de HCI, de hiperconvergência com Kubernetes. Então, ali eu pego 3 máquinas físicas e crio um cluster de Kubernetes. Dentro desse cluster de Kubernetes, ele me entrega ali a possibilidade de eu poder criar máquinas virtuais dentro de Kubernetes, a possibilidade de eu criar clusters de Kubernetes, né? Então é algo assim, e também a parte de storage que também sendo trabalhado aqui dentro. Então é algo bem legal, assim, de meio que de você ver, ajuda bastante, principalmente no meu dia a dia, para poder fazer laboratório. E quando a gente começa a ver nessa visão em cima de Edge, né, de trazer o data center mais próximo ao usuário, uma parte fundamental é trabalhar com essa parte de virtualização, trazer a virtualização mais próxima do usuário ali, da região que ele vai estar trabalhando. E o Harvester, ele vai conseguir fazer isso, né? E aqui a gente também tem outros projetos aqui, no caso, como o Rancher Desktop, né, para quem quiser ter também contato em cima de principalmente desenvolvedores, então alguma pessoa que queira ter contato com Kubernetes agora, já de cara, eu recomendaria vocês começarem a ver a questão do Rancher Desktop, principalmente para quem trabalha com Windows. Então, se você tem Windows no seu computador, tem um computador ali que de repente pode subir aquele módulo de WSL para ele poder emular o Windows, subir o Linux dentro do Windows ali no caso, o Rancher Desktop ele toma vantagem disso, então assim, ele vai instalar ali basicamente um cluster de Kubernetes, não vai concorrer com essas coisas de Windows e tal. Então um ponto bem interessante aqui também para começar a criar essas estruturas, tá? O Rancher Desktop aqui, como eu disse, né, ele trabalha ali diretamente com WSL. O que tem a ver isso aqui com a visão em cima de Edge? A questão do desenvolvimento em cima disso.
né? Então, bem assim, eu também tenho, a gente cria para você começar a criar esse cenário de edge também, você também tem que criar um cenário também do desenvolvimento descentralizado, né? Hoje, até mesmo pela questão da pandemia, facilitou bastante isso, mas mesmo assim, não necessariamente você precisa de ter um desenvolvedor conectado dentro do data center ou conectado numa máquina virtual que está localizada dentro do data center para ele poder ficar fazendo desenvolvimento de alguma coisa. Ele pode fazer o desenvolvimento da máquina dele ali diretamente, como ele faz com as IDEs dele, por exemplo, mas a parte de Kubernetes aqui, como ele vai estar trabalhando diretamente com aquilo, ele pode subir ali diretamente na máquina dele, né? E através do próprio Kubernetes. Eu vejo que é uma barreira muito grande, principalmente um desenvolvedor que de repente trabalha com Linux, com Windows especificamente, ter esse contato já direto com o Kubernetes dessa maneira, né? No computador pessoal dele, por exemplo, né? Então, o Rancher Desktop ele é uma ferramenta bem legal, assim, em termos de futuro. Ele ainda está em alpha, mas, assim, surpreendentemente, ele é bem bom, saca? De você começar a utilizar alguma coisa e começar a fazer esse uso em cima de Kubernetes. Vai existir alguns bugs ali, vai existir alguns bugs, mas bem assim, eu diria para quem tá mexendo com Windows ali no caso, é uma boa saída para começar a fazer um laboratório e começar a utilizar alguma coisa, né? E começar a ver isso, como é que essas coisas meio que vão se formando ali. Outra coisa que está incluso hoje dentro do Rancher é o Fleet, né? Então, bem, você tem ali o Rancher sendo o centralizador das suas da sua gestão desses clusters de Kubernetes. Você tem o K3S como ferramenta de engine de Kubernetes, né, para estar rodando suas aplicações. E, cara, você precisa entregar suas aplicações para aquelas localidades, né? O Fleet é uma ferramenta que já vem incluso ali, ele é uma ferramenta de continuous delivery, né? Ele pode ser integrado com ferramentas como o GitLab, etc. Para ele poder fazer essa parte de entrega contínua de aplicação, né? Ele consegue ser bastante performático, e algo que tem ganhado bastante espaço, né? Quem já trabalha com Rancher, quem baixou o Rancher aí, começou a instalar o Rancher na parte da versão 2.5, o Fleet ele já vem por padrão habilitado, né? Você pode desabilitar ele, é claro, mas bem assim, ele já vem por padrão habilitado para você poder fazer uso. Um ponto que eu também esqueci aqui também bem assim, em relação ao K3S, é um ponto bem interessante, bem assim, como você vê, né, o Rancher, por exemplo, ele vai ser uma ferramenta de gerenciamento de Kubernetes, né? Então ele é uma ferramenta ali que vai centralizar a gestão de uma maneira única. E o K3S ele vai ser vários clusters de Kubernetes. Então, o K3S ele também tem ganhado um espaço muito grande no número de downloads. Então, para vocês terem ideia, né, o K3S, no mês passado, ele já ultrapassou o número de downloads do Rancher, né? Então, isso aí mostra bem assim, cara, o uso que está sendo o uso que está tendo em cima dessa ferramenta, né? E também, né, quando a gente vê, por exemplo, o nosso data center local ali, que vai ser dentro de uma região especificamente, a gente também tem que precisar lidar com o storage daquele data center, né? E aí a gente tem, por exemplo, um cluster de Kubernetes de algumas máquinas. Como é que a gente vai lidar com isso? Uma ferramenta que também está inclusa dentro do Rancher é o Longhorn. Tá? Então o Longhorn ele é uma ferramenta ali para ele poder trabalhar com os discos locais ali da sua máquina, e ele vai criar, além de você poder criar o cluster de Kubernetes utilizando o K3S, né? E aí você vai ter o Rancher gerenciando esses clusters de Kubernetes, você vai ter a possibilidade também de ter o serviço do Longhorn rodando localmente ali também para ele poder fazer a gestão do storage, de repente conectando no S3 na Amazon para poder fazer backup. Então, esse é um ponto interessante, né, de ter essa visualização dessa infraestrutura meio que montada em Edge, né, dessa arquitetura montada em Edge, funcionando de fato, né? Então, isso é bem bacana, assim, né? Opa, acho que eu perdi minha coisa aqui. Tá, aqui no caso, eu deixei dois slides aqui no caso, só para fazer essa questão de divulgação em relação ao um projeto que está na comunidade, que é o Harvester, né? Como eu disse, é uma solução de HCI, de hiperconvergência em Kubernetes. Então esse é o principal ganho dele, porque assim, como por ele estar trabalhando com Kubernetes, você consegue montar estruturas ali autodisponíveis, ele está trabalhando com a virtualização, ele está trabalhando ali diretamente com os containers, então você consegue ter ali integrações entre máquinas virtuais localmente, entre máquinas virtuais e containers, então você não precisa ter um host ali, por exemplo, rodando uma ferramenta proprietária que vai entregar a virtualização, e você tem um cluster de Kubernetes ali, né? Então você pode ter tudo isso em uma única coisa só, né? Então, essa é a principal vantagem em relação à utilização do Harvester ali, principalmente quando a gente vai começar a montar essas estruturas em Edge, onde vai estar ali próximo, né, do local, e aí a gente não precisa também ser algo muito caro. Inclusive, assim, em relação a ser algo muito caro, é algo que eu deixei aqui na minha apresentação, até mesmo para todo mundo começar a ficar bem pensando, caraca, eu vou gastar muito grana, ou até mesmo eu como usuário, como é que eu vou montar uma estrutura dessa, de repente, na minha casa? Fica aí que daqui a pouco você vai ver um caso bem interessante, assim.
Aqui é uma visão também em cima da infraestrutura do Harvester, da interface dele. Então, a gente está falando sobre Kubernetes, a gente está falando um monte de coisa, e muita gente fica preocupado, né, de tipo assim, poxa, eu queria ter uma coisa que fosse fácil para mim começar a utilizar, né? Não queria uma coisa tipo assim, beleza, eu tenho que saber tudo de Kubernetes para começar a trabalhar com aquilo, né? Ou com KubeVirt, que é a ferramenta que entrega a parte de virtualização. E então, assim, isso é algo legal aqui no caso, da maneira como ele tá interagindo aqui no caso, né? Aqui é uma visão de como é que o Rancher funciona, né, dentro dessa estrutura. Aqui acho que ficou claro para vocês visualizarem, mas eu queria entrar aqui dois casos especificamente, né, para a gente poder fechar aqui a minha sessão. São dois casos assim para a gente poder se basear. Um desses casos é um caso da Chicken Filé, então bem assim, é uma cadeia de fast food, onde eles têm ali diversos restaurantes, tem 2.000 restaurantes, eu acho, nos Estados Unidos. Eles têm 6.000 dispositivos. Hoje, em 2018, na verdade, esse caso aqui, ele está referenciado aqui no Medium, na verdade. Eles pretendem ter até 100.000 dispositivos até 2021. E aí, eles começaram a fazer implementação de Kubernetes ali na localidade. Então, implementaram o Kubernetes ali numa região, e aí começaram a conectar as lojas dentro daquela estrutura de Kubernetes, né? E descentralizando cada região, cada grupo de lojas, por exemplo, conectados a um cluster de Kubernetes. E aí, com isso, eles começaram a ter alguns ganhos ali, né? Eles começaram a ter a menor latência, como eu disse. Eles começaram a ter melhor disponibilidade em relação às aplicações que eles estavam disponibilizando. A plataforma, como eles criaram em cima de Kubernetes, eles começaram a ter uma visão em cima de inovação, novas ideias começaram a surgir em termos de utilização daquilo, né? E a escalabilidade. Então, ele precisa, se ele quiser escalar, por exemplo, um grupo de aplicação para uma região só, ele pode escalar só dentro daquela região e não precisa escalar, por exemplo, numa outra região, uma outra cidade onde está tendo pouco acesso. Então, é um ponto bem interessante. Fica o link também para que alguém quiser ver. Essa visão em cima da Chicken Filé também, que é um ponto legal. E como eu disse, assim, cara, como é que eles criaram isso? Aqui tá como é que eles criaram isso. Eles utilizaram 3 NUCs, Intel NUCs, né, que são essas máquinas da Intel, pequenininhas ali e tudo mais, né, com 8 GB de RAM e um SSD, no caso, né. Um Intel NUC desse aqui, no caso, até mesmo aqui no Brasil, você consegue achar, assim, por R$ 1.800 cada Intel NUC, no caso. Bem assim, é caro para você poder fazer um laboratório na sua casa? É caro, entendeu? Mas bem assim, se a gente for pensar numa visão enterprise, que foi uma empresa que criou isso aqui, cara, isso aqui é muito barato para você poder começar a montar essa estrutura. E também se você quiser tomar a decisão de montar algo assim na sua casa, você já começa a ver aqui como é que esses caras criaram essa estrutura, né? E também eu tenho outro caso aqui também da Nordstrom, que é basicamente a mesma mentalidade em relação a Chicken Filé. É uma loja de vendas, no caso, de varejo, assim, no caso. Também eles ganharam essa visão em cima de latência. Eles ganharam uma questão de deployment de aplicação, mudaram ali de 3 meses para 30 minutos o deployment de uma aplicação, porque justamente de uma maneira deles, como está tudo sendo centralizado através do Kubernetes, eles ganharam essa vantagem ali de diminuir isso, né? Tiveram ganhos de aumento de disponibilidade, também tiveram melhorias em manutenção e monitoração, né, utilização de Prometheus, Grafana, tá tudo escrito aqui no caso. E eles ganharam também um ganho de eficiência em cima de CPU. Então, em vez de eles terem um data center centralizado, onde eles tinham toda a utilização ali das localidades, etc., como ele está tudo descentralizado, de repente uma aplicação que não está tendo muito uso naquela região, ela está em baixo consumo, né? E outra região ela está em um alto consumo, né? E aí eles tiveram aqui, no caso dele está documentado aqui no próprio site do Kubernetes, no caso, Kubernetes.io, eles tiveram ali ganhos de CPU até mesmo de 12 vezes o uso em cima de CPU. Então, assim, bem, pessoal, eu espero que, chegando aqui ao final, né, eu espero, assim, que tenha ajudado vocês, assim, pelo menos ter uma visão em cima do que é Edge, dos ganhos, talvez, assim, de repente, que teria, assim, em cima de Edge. E gostaria de fazer uma divulgação aqui e chamar vocês também para vocês poderem participar das comunidades providas hoje pela SUS, né? Então, desde as comunidades Rancher Community, e também a gente também tem um canal no YouTube para vocês visualizarem lá também algo a mais, tá? Então, bem, pessoal, meu nome é Vinícius Neuhaus e fico abertos aí até para perguntas aí, caso alguém tenha, beleza? Show de bola. É isso aí, Vinícius. Muito obrigado. Bom, vamos começar aqui com as perguntas. O Marcos aqui ele tem uma pergunta sobre o K3S OS. Ele é baseado em alguma distribuição padrão? Ou Cara, ele é então, uma distribuição própria? Perdão. o K3S OS, na verdade, hoje ele está sendo trabalhado no Harvester, especificamente, mas hoje a SUSE ela lançou um SUSE Linux chamado SUSE Linux Micro OS, né? E a expectativa, no caso, é que bem assim, o SUSE Linux Micro OS, que ele vai ser esse sistema operacional assim que
pensado para estruturas mínimas, pensado de repente para IoT, ou então de repente pensado para uso em cima de Kubernetes, é o que vai tomar espaço em cima disso. Então, eu não tenho talvez assim clareza em falar, mas eu diria que talvez o K3OS ele tá um pouco assim meio com dias contados, por substituição em cima do SUSE Linux MicroOS, até mesmo por causa que o OpenSUSE, ele também tem o OpenSUSE Tumbleweed, ele tem uma versão de um MicroOS. Então acho que bem assim, isso vai ser enxugado e vai começar a ser trabalhado. Entendi, perfeito. Se alguém mais tiver uma pergunta, pode compartilhar no chat. Enquanto isso, eu tenho aqui, por exemplo, uma pergunta. Você comentou muito sobre a questão do Rancher versus o Kubernetes, né? Eu vejo que nem você comentou, uma das grandes dificuldades do Kubernetes é a sua própria complexidade. Então, para você fazer coisas básicas, como rodar um serviço ou criar pods, é tranquilo. Agora, se você começar a ir pela área de volumes, pela área de networking, aí é um pouco mais complexo. Como que tu diria que, ou talvez o quão mais fácil seria o Rancher nessa questão? Ele já viria, por exemplo, com algumas coisas pré-configuradas ou já utilizaria alguns padrões? Cara, assim, o Rancher, ele facilita bastante essa... Bem assim, primeiro, o Rancher ele não é bem como se fosse um competidor em relação ao Kubernetes, então bem assim, a gente meio que não trata essa visão em cima de Kubernetes versus o Rancher. Ele é um complementa... Ele complementa o Kubernetes, no caso, né? Ele é uma interface para você poder complementar o uso em cima de Kubernetes. Então ele facilita bastante essa visão em cima de administração do Kubernetes. Outras coisas que você precisa, bem assim, você criou um cluster de Kubernetes, você vai precisar de algumas questões não só de administração, mas tipo igual você falou, né? Por exemplo, de trabalhar com discos, de você trabalhar, por exemplo, com a parte de monitoração e outras coisas, né? Então, bem assim, o Ranch ele traz ele é um agregador, assim, meio que voltado em cima do usuário e voltado para a experiência em cima do usuário, né? De como é que ele vai trabalhar com Kubernetes. Então, eu diria assim, bem assim, ele vai trazer diversas vantagens ali em termos de administração para cluster de Kubernetes, para um cluster de Kubernetes ou para clusters de Kubernetes, né? Então, acho que essa é a principal vantagem hoje em cima do Rancher. Perfeito. Falando um pouco mais sobre essa questão ali do storage, com storage distribuído, isso é algo, de modo geral, isso pela comunidade do Kubernetes, um dos itens mais complicados, digamos assim, você trabalhar. Hoje, o Rancher ele utiliza o Longhorn para a questão desse storage distribuído, né? Existe algum motivo específico, não sei se você poderia comentar, por que não utilizar algo já conhecido, ou por que implementar algo novo como Longhorn? Tá, assim, o Rancher, ele pode se integrar a outros storages, né? Então, assim, você pode trabalhar ali desde storage proprietários, já tem drivers para poder fazer a implementação diretamente com o Rancher, por causa que, na verdade, ele não se integra ao Rancher especificamente, ele vai se integrar ao Kubernetes, e o Rancher vai estar gerenciando o Kubernetes, né? A ideia do Longhorn, ele é bem assim, ele é uma solução de Software Defined Storage, mas a ação em cima dele não é basicamente ele ser uma solução de storage tipo assim, da Rancher, proprietária da Rancher, onde você vai ter que trabalhar, né? A ideia do Longhorn é meio que ele simplificar o uso até mesmo de um storage tradicional que você já tenha. Então tem muita gente que tem um storage tradicional e não sabe como é que integra ao Kubernetes no caso. Né? Então, bem assim, você pode só entregar os blocos diretamente para a máquina virtual, ou então para o host que você tenha estar trabalhando, no caso, e o Longhorn ele vai pegar aqueles discos ali e vai começar a gerenciar aqueles discos para você. Então, a proposta do Longhorn, no caso, é essa, meio que ele, assim como o Rancher ele é uma ferramenta que ele se conecta a outros Kubernetes e começa a gerenciar esses Kubernetes, a proposta do Longhorn aqui no caso, né, é visualizar esses discos que estão disponibilizados na máquina e começar a gerenciar esses discos para você, né, e fazer esse intermédio entre o Rancher e o storage. Então, por isso, assim, que é meio que a gente acaba utilizando o Longhorn, no caso, mas se alguém quiser tomar a decisão de utilizar qualquer outra solução de storage, pode tomar essa decisão. Perfeito. Não, tranquilo. Não, totalmente respondido. Faz todo sentido. E, bom, infelizmente, nosso tempo já acabou. Logo mais nós temos a próxima palestra, mas, de qualquer forma, Vinícius, muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado pela presença. Muito, de modo geral, ali, agradeço bastante a sua presença. Muito obrigado. De nada, bem. Eu que agradeço aí vocês aí, cara. Adoro participar de coisas de comunidade e tudo mais. Acho super interessante. E bem assim, fico disponível aí, cara. Quando precisarem me chamar também aí, eu sempre vou querer participar. Beleza? A gente vai anotar aqui então. Tranquilo. Valeu, pessoal. Valeu.